Como trocar o bem de referência consórcio BB? A troca do bem de referência em um consórcio do Banco do Brasil, BB, pode ser necessária por uma variedade de razões, como mudança de preferências, necessidades ou mesmo circunstâncias financeiras. Se você é participante de um consórcio do BB e está considerando trocar o bem de referência, este guia completo fornecerá todas as informações necessárias para entender o processo e realizar a troca de forma eficiente. Grupo no WhatsApp. Participe agora e tire suas dúvidas. Entendendo a troca do bem de referência em um consórcio. Antes de explorarmos os detalhes do processo de troca do bem de referência, é importante compreender o que isso implica e por que alguém pode optar por realizar essa operação. Por que trocar o bem de referência? Mudança de preferências. O participante pode ter mudado de ideia quanto ao bem que deseja adquirir e optar por trocar o bem de referência por outro. Necessidades alteradas. Surgiu a necessidade de um bem diferente daquele inicialmente escolhido devido a mudanças na situação pessoal, familiar ou profissional. Condições financeiras. Mudanças na situação financeira podem exigir a escolha de um bem com valor mais acessível ou com diferentes condições de pagamento. Compreender esses motivos é essencial para entender a importância e o contexto da troca do bem de referência em um consórcio do BB. Agora, vamos explorar os passos necessários para realizar essa troca. Passos para trocar o bem de referência em um consórcio do BB. Aqui estão os passos que você precisa seguir para trocar o bem de referência em um consórcio do Banco do Brasil. 1. Verificação das condições contratuais. O primeiro passo é revisar as condições contratuais do seu consórcio junto ao Banco do Brasil. Certifique-se de que o contrato permite a troca do bem de referência e entenda quaisquer restrições ou condições associadas a esse processo. 2. Contato com a administradora do consórcio. Entre em contato com a administradora do consórcio do BB para informar sua intenção de trocar o bem de referência. Eles fornecerão orientações específicas sobre os documentos necessários e os procedimentos a serem seguidos. 3. Documentação necessária. Reúna toda a documentação necessária para a troca do bem de referência. Isso pode incluir documentos pessoais, como identidade e comprovante de residência, além de documentos relacionados ao novo bem escolhido, como especificações técnicas, valor e condições de pagamento. 4. Análise e aprovação. A administradora do consórcio analisará sua solicitação de troca do bem de referência e os documentos fornecidos para garantir que tudo esteja em conformidade com os requisitos. Se aprovado, eles emitirão uma autorização de troca para formalizar o processo. 5. Pagamento de taxas ou custos associados. É possível que haja taxas ou custos associados à troca do bem de referência no consórcio. Certifique-se de estar ciente de todas as despesas envolvidas e esteja preparado para efetuar os pagamentos necessários. 6. Assinatura de documentos. Ambas as partes envolvidas na troca, o participante do consórcio e a administradora, precisarão assinar os documentos necessários para concluir o processo. Isso pode incluir um contrato de troca de bem de referência e outros formulários exigidos pela administradora do consórcio. 7. Notificação da troca. Após a conclusão da troca, a administradora do consórcio deve ser notificada oficialmente para atualizar os registros e refletir a mudança do bem de referência no contrato do consórcio. Considerações importantes. Antes de prosseguir com a troca do bem de referência em um consórcio do Banco do Brasil, é importante ter em mente algumas considerações importantes. Taxas e custos. Esteja ciente das taxas e custos associados à troca do bem de referência e esteja preparado para efetuar os pagamentos necessários. Restrições contratuais. Verifique se o contrato de consórcio permite a troca do bem de referência e se há alguma restrição específica que precisa ser observada. Comunicação com a administradora. Mantenha uma comunicação aberta e regular com a administradora do consórcio durante todo o processo de troca para garantir que todas as etapas sejam concluídas conforme necessário. Grupo no WhatsApp. Participe agora e tire suas dúvidas. Conclusão. Trocar o bem de referência em um consórcio do Banco do Brasil é um processo que pode ser necessário em determinadas circunstâncias. Ao seguir os passos corretos e estar ciente das considerações importantes, os participantes podem realizar essa operação de forma tranquila e eficiente.
Lembre-se sempre de buscar orientação profissional se surgirem dúvidas ou questões durante o processo de troca.